TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. O Considerações de hoje é de utilidade pública. Vamos conversar com o cirurgião dentista Dr. Victor Fezelli sobre a disfunção da articulação temporomandibular ou disfunção da ATM. Doutor, primeiramente, o que é a ATM, né? Certo. ATM, como o próprio nome diz, articulação temporomandibular. É uma articulação que se encontra na base do crânio e tem ligação imediata com tudo que fazemos com a boca. Por exemplo, ao comermos, ao mastigarmos, ao deglutirmos, ao falarmos, nós estamos usando a ATM, que é essa articulação que está aqui. Ela é chamada de ATM porque é articulação, temporo porque esse osso aqui é o temporal, mandibular porque essa é a mandíbula, então ATM. Então quando nós falamos, abrimos e fechamos a boca, nós estamos trabalhando com a ATM. Ela é regida por músculos, são chamados músculos da mastigação, que faz com que essa ATM trabalhe, ou seja, todas as vezes que nós estamos comendo, nós estamos usando os músculos da mastigação, articulação e outras estruturas. Então, em qualquer movimento que se faça com a boca, a ATM está sendo trabalhada. A disfunção, chamada disfunção temporomandibular, é uma disfunção que se caracteriza por um mau funcionamento dessas estruturas. Por exemplo, eu tenho uma característica da disfunção temporomandibular sendo somente articular e uma outra sendo somente muscular. Quando eu tenho característica como essa, ou seja, uma DTM, quer dizer, disfunção da ATM de característica muscular, nós estamos tendo problemas nesses músculos. Quando eu tenho uma disfunção da ATM articular, eu estou tendo problema exatamente dentro da articulação. E o mau funcionamento dessas estruturas normalmente desencadeiam determinados tipos de sintomas. Normalmente, quem tem uma DTM de característica muscular ou articular pode ter aproximadamente 15 a 17 sintomas. São eles: dores de cabeça com muita frequência, entendendo que as dores de cabeça a qual eu me refiro são as chamadas cefaleias primárias do tipo tensional, ou seja, são dores de cabeça de contenção, ou seja, com uma pressão. É como se o paciente tivesse uma dor de cabeça nesta região. Na verdade, ele está se referindo a esse músculo aqui, que nós chamamos de músculo temporal, tá? Então, o paciente tem dores de cabeça por conta deste músculo. Bom, as cefaleias, além das cefaleias, nós podemos ter cansaço muscular muito grande nesta região. Em relação à questão postural, nós podemos ter pacientes com dor na nuca, dor no pescoço, dor nas costas, dor nos ombros, alguns relatam inclusive dor nos braços. Em relação ao ouvido, nós podemos ter dor de ouvido, pressão e diminuição da audição, sensação de entupimento do ouvido, zumbido, vertigem, coceira no ouvido, aumento da produção de cera no ouvido e ainda podemos ter dor de fundo de olho. O paciente fala assim, olha, eu tenho uma dor de cabeça tão grande que ele vai para o fundo do meu olho. Então é a dor de fundo de olho que a gente se refere, além dos estalos que acontecem na articulação, que acontece especificamente nesta região por conta do estalo. E normalmente, quando nós temos uma desordem muscular, é porque eu tenho músculos como esses que estão trabalhando acima da sua atividade normal. Ou seja, o paciente que mastiga, por exemplo, que faz um hábito, por exemplo, de mascar muitos chicletes, ou que rói a unha, ele está trabalhando direto essa musculatura. Aí o paciente vai relatar, olha, eu sinto um cansaço muito grande nessa região, eu tenho muitas dores de cabeça, porque observem que esse músculo que a gente está vendo aqui
é um músculo que trabalha na hora que você está roendo unha, mascando chicletes, ou então um hábito que normalmente está muito presente também, que é o hábito de você ficar apertando os dentes quando você está muito tenso. Por exemplo, você está dirigindo um carro, quando você se vê, você está apertando os seus dentes. Então você está ativando demais determinados músculos que não podem ser hiperativados. Assim como qualquer outro músculo, por exemplo, o músculo da perna, que você está acostumado a fazer uma caminhada de aproximadamente uns 4 quilômetros por dia. Num determinado dia você resolve andar 12 quilômetros. Aí o que vai acontecer? Chega uma determinada hora que o músculo da perna começa a doer. Doer bastante, inclusive aquela mesma sensação de dor, quando refletido na cabeça, ou quando isso acontece na cabeça, o paciente vai dizer o quê? Eu estou com dor de cabeça. Na verdade, é um músculo que está cansado. Óbvio, quando a gente, da nossa especialidade, nós temos uma outra parte da especialidade chamada dor orofacial. Nós temos outras características de dores também nessa região, também tratados por dentistas, que são mais as dores neuropáticas desse sistema. Não é o que nós estamos falando agora especificamente. Eu estou dizendo mais do que a gente tem encontrado em 70% dos nossos pacientes, que são características de desordens desse músculo, que quando o paciente, assim como eu citei no exemplo, o paciente faz uma atividade muscular de um exercício acima do normal, ele vai sentir dores. Então, quer dizer, o paciente aqui, quando faz uma atividade acima do normal também, ou seja, porque, entenda uma coisa, na nossa boca, o nosso sistema, a natureza, nos fez para utilizar todas essas estruturas durante uma simples conversa, um bate-papo. Então, tanto é que pacientes que falam muito durante o dia, exemplo, professores que dão aula de manhã, de tarde, de noite, seguramente podem ter uma atividade anormal desse músculo, ele trabalhará mais. Então o professor pode dizer, eu sinto muito cansaço, muita dor de cabeça, é muita atividade desse próprio músculo. Então isso significa que essa atividade, além do normal, com toda certeza ele vai desencadear esse tipo de vai desencadear uma característica de dor, seja aqui, dor, seja de cabeça. Então, uma coisa muito interessante de se observar em pacientes que, por exemplo, mascam muitos chicletes, que estão evidentemente trabalhando essa musculatura. A pessoa que tem essa disfunção, ela pode sentir um sintoma já basta para para saber que a pessoa está com a disfunção, ou tem que ser os sintomas associados? Uma excelente pergunta. Normalmente, quem tem DTM, quem tem uma disfunção temporomandibular, normalmente ele tem 2, 3, tem pacientes que vêm com todas as características dessas que eu citei. O paciente fala, olha, eu tenho tudo isto. Mas tem algumas características únicas, por exemplo, que me dão através desse sintoma, uma informação de que é, através de apenas um sintoma, esse tipo de problema. Por exemplo, o paciente cita o seguinte, olha, eu tenho um estalo muito forte na articulação e que me dói o ouvido. Então, a dor de ouvido que ele se refere, pronto, ele já me disse que essa dor de ouvido, já fui em otorrinos e eles já examinaram, viram que não tem nada no meu ouvido. Então, seguramente, é uma disfunção articular. Então, quer dizer, um sintoma já me deu o diagnóstico. Certo. O senhor disse que mascar chiclete, roer as unhas, isso pode causar a disfunção. Tem mais alguns hábitos? Bom, quando a gente fala em causas das disfunções da ATM, nós devemos citar 4 muito importantes. A primeira, oclusão. O que é a oclusão? A oclusão é o relacionamento dos dentes superiores com os inferiores. Existem determinadas regras para que esses dentes estejam bem encaixados. Isso significa dizer o quê? Que quando a gente abre e fecha a boca, os dentes posteriores, os dentes de trás, têm que estar encaixando de forma correta. Nenhum lado
a mais do que outro. Quando eu vou fazer determinados tipos de testes no consultório, eu vou ver se, por exemplo, um movimento de lateralidade que tem que ser feito em cima de um canino, por exemplo, se tem outros dentes que não deveriam participar e estão participando. Quando eu faço um outro teste que projeto a mandíbula para frente, escorregando o dente inferior no dente superior, neste movimento, ou seja, vou fazer um movimento com a mandíbula para frente, se tem algum dente atrás que também está participando quando não deveria participar. Nessas características aí, a gente observa que a oclusão pode estar tendo alguma participação na disfunção. Então, a oclusão é uma delas. Evidentemente, a gente não pode dizer que todo paciente que tem DTM tem algum problema na oclusão. Porque nós temos pacientes que vêm aqui com uma oclusão maravilhosa, mas tem todos os sintomas de DTM. Ou seja, a causa do problema dele, seguramente, não é a oclusão. Segunda causa, que a gente põe como importante também, é o fator postural. Ou seja, eu posso ter um paciente com um erro postural, uma postura fisiológica incorreta, por exemplo, ele tem uma escoliose, ou uma hiperlordose, ou algum problema entre C1, C2, C3, enfim. Qualquer problema de característica postural pode subir e levar a um desposicionamento da cabeça em relação ao resto do corpo. E a cabeça mal posicionada, óbvio, você não vê grandes modificações, mas mínimas modificações na cabeça em relação ao resto do corpo, você já pode ter determinados tipos de problema. Óbvio que quem é um fisioterapeuta, só de examinar uma paciente, já sabe como está a posição da cabeça em relação ao resto do corpo. Então, esses pacientes, evidentemente, precisam também ser avaliados por fisioterapeutas para se saber se não existe um fator postural que esteja levando a um problema de disfunção da ATM. Ou seja, um problema postural leva a uma má posição da cabeça e a cabeça mal posicionada deixa a articulação também mal posicionada. Às vezes nós temos o contrário. Um paciente, por conta de um problema de ATM, pode ter problemas descendentes, ao invés dos ascendentes que eu acabei de falar agora. Os descendentes seriam o quê? Pelo fato do paciente ter uma DTM, por exemplo, apertar muito os dentes, ele projeta a cabeça sem querer um pouquinho para frente, fazendo o movimento da cabeça, algo mais ou menos assim. A cabeça está nessa posição, ele joga a mandíbula um pouquinho para frente e rotaciona para trás. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um paciente que tivesse essa postura e, de repente, por conta desse hábito de apertamento dental, ele fica nessa postura. Com isso, ele diminui o espaço entre a base do crânio e as vértebras que estão aqui. Consequentemente, o paciente, por conta de uma DTM, ele pode ter dores na nuca, dor no pescoço, dor nas costas. Por quê? O problema está acontecendo de cima para baixo. Uma terceira causa, que também leva à quarta causa, é o chamado fator emocional. Normalmente, os pacientes que têm uma DTM têm algum tipo de característica emocional presente, seja desde uma grande ansiedade, ou paciente que tem depressão, até pacientes que são muito ansiosos, simplesmente, ou são muito perfeccionistas, simplesmente, quer dizer, desde a característica mais simples até uma característica mais pesada, como uma depressão, são pacientes que normalmente, por conta dessas características, acabam somatizando. O que é somatizar? Jogar o problema emocional para o corpo. Alguns desencadeiam na pele, tendo alguma urticária ou tendo um vitiligo, outros no estômago, tendo uma gastrite, alguma coisa do gênero. Agora, na nossa área, o paciente descarrega na boca. E ao jogar na boca, ele faz o quê? Ele aperta os dentes. Ele faz o bruxismo, que é um ato involuntário